Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do oitavo ano comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Cilândia. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na aula passada sobre a população e distribuição pelo território. A gente vai começar falando, a gente viu, na verdade, na aula passada a distribuição por continente, e mais uma vez eu retomo aqui com esse gráfico, onde a gente vai ver que a população asiática ela é a maior, né? O continente é o que tem maior quantidade de população, com 59,7%, né? Depois vem a África, com 16,6%, a América, com 3,3% da população mundial, e a Europa com 9,9% e 0,5% correspondente à população da Oceania. E aí, no continente africano, a população ela vai se distribuir, né, de uma maneira bem regular devido aos processos de colonização, né? A gente vê que ela vai se concentrar mais nas regiões litorâneas. A gente tem aqui também uma grande população aqui no norte, né? Devido à proximidade com o continente europeu também, tá? E grandes vazios demográficos nessas regiões de deserto, né? Do deserto do Saara e do deserto do Kalahari. E na África, né, onde a população ela se desenvolveu muito próxima ao Rio Nilo, né, nas margens do Rio Nilo desde a antiguidade, né? E entre as áreas povoadas da África vai se destacar o Vale e Delta do Rio Nilo, a região de Maghreb, né, no litoral do Mediterrâneo, que compreende essa região aqui, né? No delta do Rio Níger e nas áreas próximas ao Golfo Guiné, terras da Nigéria, Benin, Gana e Costa do Marfim, as margens dos lagos Tanganyika e Vitória, e na grande parte da África do Sul, aqui. A distribuição da população na Europa, né, a gente vê aqui um mapa da distribuição da população na Europa. O continente europeu é um continente muito povoado, né, com uma grande quantidade de população, e aí a gente tem uma densidade demográfica muito alta, porque quando se divide a quantidade de população por área, né, a gente vai ver que tem uma densidade demográfica muito elevada, né, e as regiões mais elevadas e as temperaturas muito baixas no inverno são as mais despovoadas na Europa. A grande concentração da população em certos pontos é explicada por fatores históricos e econômicos. Então, nessa região mais a norte, onde o clima é mais frio, vai dificultar a fixação da população. Enquanto que nessas regiões mais centrais, a gente vai ver uma concentração de população maior. E aí eu trouxe o mapa mundi para a gente ver sobre a distribuição da população na Ásia e na Oceania, né? Um mapa que a gente já analisou na aula passada sobre a densidade demográfica em 2015, no ano de 2015. E aí a gente vai ver que no continente asiático estão localizados os países como a China e a Índia, né? Que são os países mais populosos do mundo, né? Com 36% da população mundial vivem só nesses dois países, né? A Ásia é um continente muito grande e aí essa população ela vai se distribuir de maneira irregular, né? A gente vê aqui, ó, na parte mais norte, onde o clima é mais frio, vai dificultar a fixação da população, assim como a gente viu aqui no continente europeu. Nas regiões desérticas também, né, que a população não vai se fixar, e a tendência é que a população ela fique mais concentrada, assim como é uma tendência, certo, em todos os continentes, que a população elas fiquem mais próximas no litoral e nas margens dos rios mais férteis, né, que é onde geralmente se originam as populações. Já aqui na Oceania, é um continente que é pouco populoso, né? E é pouco povoado também. Ele, devido às condições naturais, principalmente do clima, a população ela vai se distribuir de modo irregular e vão se distribuir também nessas partes aqui de ilhas, né? Que é onde a gente vai ver uma densidade demográfica maior.
né? Devido ao fato do território das ilhas ser bem pequeno e ter uma grande concentração populacional. E também outro fator que impede a concentração dessa população são as áreas desérticas. Então, para a gente resumir a distribuição da população mundial, a gente vai ver que fatores naturais, né, como o clima, né, o clima muito frio, a formação de desertos, impedem a fixação da população, e a gente vai ver que o fato das regiões litorâneas, né, ter um acesso maior à entrada e saída, né, do país, as mercadorias, né, facilitam a chegada e a entrada, então há um maior desenvolvimento dessas áreas mais litorâneas, né, e também próximas aos rios, né, por ser também regiões mais férteis. Então, a gente finaliza essa parte de distribuição da população do território brasileiro e agora a gente começa outra, que é os fluxos populacionais, tá? Agora a gente vai ver como é que essa população se movimenta ao longo do território. Então, no mundo a gente vem estudando, né? Desde a aula passada a gente vê que a população, né? Ela tende a sair de um lugar para outro, né? Os povos nômades, né? Que habitaram a antiguidade, os Homo sapiens, eles eram nômades e a partir do desenvolvimento do conhecimento de técnicas sobre a agricultura, essa população ela vai começar a se fixar em um local, né? E aí, hoje em dia, as pessoas, elas migram, né? Migrar é estar em movimento, é sair de um lugar para outro. Elas vão migrar por diferentes causas. Essas causas, elas podem ser econômicas, podem ser naturais, podem ser políticas, podem ser por questões bélicas, culturais, religiosas e étnicas, né? Então, a população, ela agora hoje em dia, ela tem diferentes motivos para se locomover, né? Antes era basicamente pela procura de alimentos, né? Os povos nômades, eles iam em busca de alimentos. Hoje não. Hoje a gente tem diferentes questões que fazem a população migrar. E aí a gente tem aqui a pirâmide etária dos migrantes internacionais. A gente vê aqui que a maioria é uma população, né? 52% dos migrantes internacionais são homens, 48% são mulheres, e é uma população que está nessa idade que forma a classe trabalhadora, né? Uma população economicamente ativa. E aqui a gente tem os fluxos internacionais, continentes e regiões. Aqui mostrando, né? De onde sai e para onde vai a população dos continentes, né? E aí vocês podem estar analisando esses gráficos, mas só pausando o vídeo e analisando, tá? Porque senão eu for analisar cada um direitinho, eu vou demorar muito nas aulas. Dentre essas pessoas que migram, a gente tem os migrantes, né? Que migram por opção, porque querem uma melhoria econômica, né? Porque querem morar em outro lugar por diferentes questões. E tem o refugiado, que é a pessoa que, em razão de uma guerra ou por sua própria religião, etnia, orientação sexual, ideologia, etc., ela é obrigada a sair da sua terra natal e ir para outra localidade, né? É um indivíduo que se mudou para um lugar seguro, buscando proteção, né? O refugiado é a pessoa que ela sai, obrigada, né? Ela sai porque no seu país ela está sofrendo ou perseguição política, ela está sofrendo com o contexto de guerra, né? Então ela busca o refúgio em outro lugar. E os refugiados, eles são muitos no mundo inteiro. Mais de 60 milhões de pessoas que se deslocam de um país para outro são refugiados. E a maioria deles, eles são provenientes do Oriente Médio, né? Que é onde tem muitos conflitos de diferentes tipos, né? E devido a isso, né, se registrou que que hoje em dia nós temos
uma quantidade muito grande de refugiados, maior do que a quantidade de refugiados depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, hoje a gente tem realmente uma crise onde há uma intensificação dessas pessoas buscando refúgio. Aqui a gente tem os refugiados no Brasil, né? Um gráfico que analisa de 2010 a 2016, mostrando o total, né? Os que vindos do Haiti e os vindos da Venezuela, né? A gente tem aqui uma crescente, né, dos venezuelanos chegando aqui no território brasileiro, e a gente tem aqui mostrando o Haiti, né? Os refugiados do Haiti eles chegaram a um pico aqui de 16.779, mas estão reduzindo, né? E aqui o total também a gente vê uma redução. E mais atualmente, certo? Mais recentemente, se a gente fosse analisar agora até 2021, a gente vai ver que tem um aumento aqui dos venezuelanos que chegam no nosso país. Falando sobre os imigrantes no Brasil, né? Desde o século XVI, né? As terras que hoje formam o Brasil, colonizadas pelos portugueses, vieram para o Brasil nessa época, né, sobre as imigrações forçadas, muitos africanos. E aí, entre 1950 e 1934, ocorreu um fluxo maior de imigrações espontâneas, certo? Grupos que vieram para o Brasil na metade do século XIX e até as primeiras décadas do século XX, que foram os italianos, espanhóis e japoneses, que serviram de mão de obra na lavoura, especificamente a cafeeira, da atual região sudeste, após a proibição do tráfico de escravos em 1850 e a abolição da escravatura em 1888. Também vieram os alemães, que se dirigiram para a atual região sul, com o objetivo de ocupar as terras incentivados pelo Estado brasileiro, os italianos e portugueses, espanhóis, sírios e libaneses, entre outros grupos, que compuseram a força de trabalho das indústrias que nasciam no país, passando a residir nos bairros operários, principalmente na cidade de São Paulo. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, com a imigração, segundo a nacionalidade dos portugueses, né, que foram os primeiros imigrantes a chegar no território brasileiro. Aí tem os italianos com 29,5%, espanhóis, japoneses, outros, e que hoje, né, fazem parte dos imigrantes brasileiros e que também são responsáveis pela grande diversidade que nós temos no Brasil, né? São desses diferentes imigrantes africanos, indianos, os indígenas e esses imigrantes europeus constituem, né, a população brasileira que nós temos hoje. A gente viu sobre os imigrantes, né, que são as pessoas que vieram de outros lugares e estão aqui no Brasil. E agora a gente fala sobre os emigrantes, que são as pessoas que saem, né? Imigrante é o estrangeiro que chega no território e emigrante é o brasileiro que sai para outro país, né? O processo de globalização, ele desenvolveu muito, né, os meios de transporte e a comunicação, a internet, as mídias sociais, né? Elas vão fazendo com que as pessoas elas conheçam cada vez mais novos lugares e facilitou a saída das pessoas de um lugar para outro. E diferentes motivos são o que levam uma pessoa a emigrar, como a gente já falou lá no início da aula. E aí, em fins da década de 70, a economia brasileira enfrentou a mais grave crise de sua história, que se estendia pelas décadas seguintes. A inflação atingiu índices elevadíssimos e as taxas de desemprego aumentaram. Essa situação levou muitos brasileiros a buscar a oportunidade de emprego em outro país. Assim, teve início de um movimento inédito na nossa história da imigração. Nos anos 80, houve um grande fluxo de brasileiros, né, que voltaram, que eram japoneses, né, japoneses que tiveram filhos aqui no Brasil e que retornaram para o território japonês. E também muitas pessoas que saíram, né,
aqui do Brasil, muitas pessoas que ainda saem e saíram, elas vão buscar trabalhar em outros países mais desenvolvidos, certo? Eles vão geralmente fazer serviços que não exigem uma tanta qualificação, né? São serviços geralmente de operário, de ajudante de cozinha, garçom, babá, empregada doméstica, que muitos deles não exigem um nível universitário, tá? Então, eu vou finalizar por aqui a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar ao professor de vocês.